realizando isso segundo o JP Morgan. O JP Morgan, inclusive, fazendo várias reprecificações, falou de Pets, falou de Apvida, enfim, uma série de mudanças, né, de perspectivas em relação a várias companhias aqui do Ibovespa. Bom, para a gente falar um pouco a respeito de toda essa movimentação do Ibovespa, de tentar entender um pouco também a observação dos resultados que têm saído nos últimos dias e que vão sair a partir dos próximos dias também, vamos chamar aqui o Phil Soares, chefe de análise de ações da Orama Investimentos. O Phil já está aqui conosco. Muito boa tarde, meu caro, sempre um prazer falar contigo. Olá, boa tarde a todos. Também igualmente por aqui, é um prazer estar com vocês. Ô Phil, eu estava conversando mais cedo, né, no primeiro bloco aqui com o Marco Saravalli, e ele disse que não sabe responder essa movimentação dos bancos nessa terça-feira. Claro que a gente tem o resultado do Itaú, a gente tem essa comparação com o Bradesco que foi bastante penalizado depois da divulgação dos resultados, e a gente tem um cenário um pouco mais turbulento para bancos lá fora. E aí eu queria entender a sua visão, o que está acontecendo nesse cenário, o que você está monitorando nesse setor financeiro, se a gente importa uma crise do setor financeiro lá de fora, se a gente só é sustentado pelos nossos números, pelo nosso cenário por aqui, se tem o componente Copom aí nesse balaio. Como que você está vendo esse setor nesse momento, Phil? Então, com certeza a questão lá de fora faz preço aqui, né? Mas a nossa perspectiva aqui na Orama é de que o que vem resultando aí na volatilidade dos preços dos bancos e no resultado também é majoritariamente aí o alto endividamento das famílias, alto endividamento das pequenas empresas, né? E uma situação bancária em que você tem bancos reduzindo a oferta de crédito, né? Então reduzindo a alavancagem operacional e ao mesmo tempo ainda com índices de inadimplência muito altos, né? Então destaque aí para Bradesco e Santander, que têm demonstrado os maiores altas aí nos índices de inadimplência, nos provisionamentos e os ROIs mais baixos aí nos últimos trimestres, né? Até por causa do posicionamento deles, que é muito focado mais em pessoa física com a renda mais baixa e pequenas empresas, né? Que isso aqui é o nicho mais afetado aí. Enquanto a gente vê um Banco do Brasil e Itaú, né, que tem uma carteira de crédito um pouco mais premium, o Banco do Brasil com uma participação muito grande aí de funcionário público, com resultados aí bastante satisfatórios, né? Então o Itaú, por exemplo, que a gente teve a divulgação na noite de ontem, o Itaú, a gente observou um aumento na inadimplência de 0,3%, né? Então foi de 2,7% para 3%, então um aumento aí de 10%, que é um aumento substancial, mas muito abaixo dos aumentos que a gente viu em Bradesco e Santander aí com acima de 100%, né, nos últimos 12 meses. E um provisionamento também, que é um aumento de 23% aí no provisionamento, mas ainda muito abaixo do que a gente observou nos bancos que estão balanço mais deteriorado. Você falando em termos de volatilidade hoje, né, o que a gente teve de noticiário mesmo foi a divulgação do resultado do Itaú, que vem subindo 0,36 nesse momento aí, né? Apesar do resultado ter sido muito bom, não foi nada além do esperado. A gente teve a notícia de que a Redcar bateu a Cielo como a maior operadora aí de maquininha do país, mas não acreditamos que isso aí faça um grande preço aí no pregão de hoje, e o resultado foi excelente, mas muito dentro do esperado, e tanto é que a gente está com o Itaú aí dos bancões sendo a instituição que está com o maior múltiplo, como sempre foi, né, tradicionalmente. Ô Phil, muito boa tarde. Em relação mantendo a questão da carteira de crédito, por que assim, qual que é o motivo do Bradesco e Santander tá tão diferente do Itaú, no sentido assim, parece que o Bradesco e o Santander não estão sabendo ou tem uma dificuldade em conceder crédito, né? Ou conceder crédito para, enfim, devedores diferentes, assim, parece até que está escolhendo, né? Porque a qualidade é diferente, principalmente quando a gente fala, como você falou, da inadimplência, né? Será que o Bradesco e o Santander estão desaprendendo ou o Itaú aprendeu alguma coisa nova em trazer menos risco, a melhor qualidade da carteira? E até acho que o CEO do Itaú falou um pouquinho, né? Falou assim, o Itaú está segurando a carteira, está sendo mais seletivo, e ele falou, não é o caso, a gente vai voltar a acelerar, crescer. Por que está tendo tanta diferença assim em termos de qualidade realmente de carteira? O que pode estar acontecendo
no Itaú que não está acontecendo no Bradesco, ou que está acontecendo no Bradesco não está acontecendo no Itaú, para se traduzir isso também, principalmente na visão de inadimplência, sabendo que talvez atuam no mesmo mercado, o mesmo Brasil, enfim, talvez os mesmos clientes em alguns momentos. Olha, a gente vê a principal componente para essa disparidade como o mix de serviço, né? E o mix de nicho também, né? O Santander e Bradesco são focados em nichos muito mais expostos aí à atividade econômica Brasil, né? Falando aí de varejo, né? De pessoa física e também de pequena e média empresa. Então, esses são os nichos que são mais expostos aí à atividade econômica, né? Claro que você também tem uma questão ali de management, né? Claro que a gente tem o Bradesco como, por exemplo, assumidamente perdeu um pouco o timing de acionar o freio aí na concessão de crédito e acabou se excedendo no crédito e concedendo um pouco mais do que deveria, né? Quando o cenário começou a deteriorar e hoje vem sofrendo aí, amargando, né? Com a decisão que foi tomada há 2 anos atrás. Afinal de contas, essa carteira de crédito é muito um reflexo do que foi concedido no passado recente, né? Então, quando você coloca o pé no freio aí na concessão, isso demora alguns trimestres aí para se refletir na saúde da sua carteira. Então, a gente acredita que é consequência das atitudes que foram tomadas aí no passado recente e também do mix de serviço, né? Então, não só falando de termos de concessão, que o Itaú tem um portfólio aí com empresas large corporates mais consolidado, mas também com prestação de serviços, que no Itaú tem um mix maior aí em relação ao Bradesco e Santander. Então, em termos de composição aí de produto como um todo e de público-alvo, a gente acredita que seja o maior responsável pela disparidade entre Bradesco e Santander e Itaú Banco do Brasil. Ô, Fio, eu fiz uma pergunta para mim mesmo aqui anteriormente, no bloco anterior, que eu não tenho uma resposta ainda, né? A gente se pergunta assim, onde que vai estar a perpetuidade do ROI do Itaú, né? Todo mundo falava que era 18, 19, 20 e não para de subir, já está quase 21%, mesmo todo cenário desafiador, né? Mas se a gente errar aqui e falar que daqui a 5 anos vai estar 19, acho que não vamos errar tanto, né? Agora, a pergunta é, onde que vai estar o ROI do Bradesco daqui a 3, 4 anos, né? A pergunta que eu fiz para o Felipe, assim, parece que a gente perdeu um pouco de referência, né? O quanto que você acha que é o justo para trabalhar com perpetuidade para o Bradesco, tendo visto esses últimos resultados? Savalho, eu acho que para responder essa pergunta aí, a gente tem que se fazer uma outra pergunta, né? Que é, será que o mercado de crédito mudou estruturalmente ao longo desses últimos anos, né? Será que a gente teve uma mudança no comportamento das famílias, uma mudança no comportamento das empresas, da atratividade dos investimentos brasileiros, assim? Porque eu acho que é uma pergunta mais macroeconômica, né? De equilíbrio. Porque se a gente considerar, por exemplo, que ao longo dos últimos 10 anos a gente teve um aumento muito expressivo do endividamento das famílias, endividamento das pequenas empresas, e que isso tem que ser digerido, né, tem que ser reduzido para que a normalidade volte a ocorrer, aí a gente estaria com o pressuposto aí de que é uma questão conjuntural e de que a gente vai continuar com os mesmos patamares anteriores, né? Então, no caso do Bradesco aí, com o ROI na casa de 15, 16, 17%, sempre foi um ROI um pouco abaixo do Itaú, mas não esse nível de ROI que a gente está observando recentemente, né? Eu, pessoalmente, acredito que a questão seja muito mais conjuntural do que estrutural, tá? Não pessoalmente, assim, aí, eu falando uma opinião minha, né? Eu não vejo muitas mudanças estruturais aí no perfil de consumo, investimento, né? No perfil de consumidor, né? Do Brasil, assim. Então, eu acredito que a gente vai ter um retorno, sim, de rentabilidade de Bradesco e Santander. Agora, eu acredito que isso não vai ser rápido, né? Então, pode ser que demore aí uns bons 12, 24 meses para a gente ter um retorno a uma normalidade um pouco melhor. Quando a gente fala aí de pessoa física, por exemplo, falando de nível de endividamento das famílias, a gente já atingiu um patamar de estabilidade, né, do ponto de vista macroeconômico, né, nota de crédito Bacen. Então, atingir um patamar de estabilidade, então é possível que esse nicho especificamente
a gente consiga ver uma estabilidade ali nas provisões e na inadimplência, mas o nicho de pequenas e médias empresas continua deteriorando, né, num pace aí razoável. Então, a gente acredita que não veremos melhora no curtíssimo prazo, não. Próximos trimestres, a gente acredita que se ficar estável, se a gente tiver uma lucratividade aí, provisionamento de Santander e Bradesco estáveis em relação ao trimestre anterior, é um ponto positivo já. Ô Fio, e aí pensando, né, a gente já viu o Santander, já viu o Bradesco, já viu o Itaú, amanhã a gente tem Banco do Brasil, né? O que a gente pode projetar, né? Algo mais parecido na linha assim de Itaú, de trazer um resultado, mesmo que em linha, mais forte, robusto, de acordo com o que vem sendo trazido nos últimos trimestres? Ou de repente vai ter alguma surpresa? Você pode observar alguma surpresa assim nesse resultado de Banco do Brasil, porque também é muito aguardado, né? Embora a gente sempre fale, né? Tem o desconto por conta de incerteza, por conta de possibilidades e tal, mas Banco do Brasil tem sido uma baita empresa aí nos últimos trimestres, nesse ano também sustentando uma alta bastante importante, né? Juntamente com a Petrobras, que a gente sempre fala ali, e essa empresa estatal. Como que você avalia, né, essa possibilidade de resultado? Deve vir ali mais próximo do que a gente viu com o Itaú, deve vir mais próximo que a gente viu nos outros bancos. Qual que é a sua expectativa? É importante ressaltar aqui no caso do Banco do Brasil a participação muito grande no agro, né? Mais de 20% aí da concessão do Banco do Brasil é focada nesse nicho e o ROI muito vantajoso que a gente tem observado nos últimos trimestres é muito motivado pelo bom desempenho do setor agrícola. A gente acredita que isso vai continuar, mas a gente está observando aí preço de milho, preço de soja dando uma estabilizada, dando uma reduzida. É claro que os níveis de preço que a gente estava observando ao longo do ano passado e início desse ano não são sustentáveis, claramente, né? A gente teve uma alta muito robusta e agora um retorno pequeno. Já vemos na situação aí de crédito, já vemos alguns fundos de agrícola, né? Os fiagros, com um problema num crédito ou em outro crédito. Então, um iniciozinho ali de gestão da euforia toda que foi organizada ao longo dos últimos anos. Então, nós aqui na hora achamos que o resultado do Banco do Brasil vem bastante bom, sim. Acreditamos que não venha igual ao primeiro trimestre de 23, acreditamos no ROI abaixo de 20, em função do início de provisionamento aí de crédito agrícola. Ainda um número muito bom, um cenário muito bom, agrícola muito forte, mas o cenário que a gente tinha nos trimestres anteriores era de uma euforia que, na nossa concepção, é insustentável. Então, acreditamos numa normalização, ainda que em patamares muito vantajosos ainda, uma normalização desse nicho agrícola. Frio, só para a gente acompanhar também o pregão de hoje, particularmente, né, um dos setores em destaque tem sido o setor de educação, particularmente. De uma forma geral, a gente ainda vai acompanhar alguns resultados ao longo desse finalzinho de temporada de balanço. E aí também fica aquela dúvida, né? Hoje a gente teve a ata, se teve o impacto da ata na curva de juros, mas de certa forma, acho que em bloco, né, o setor tem se destacado. Como é que vocês estão com essa visão, ou se tem alguma preferência, né, entre as ações listadas em bolsa aqui para o setor de educação particularmente? Então, o setor de educação, realmente, o destaque foi muito grande ao longo dessa primeira pernada aí de alta que a gente teve com o ciclo de queda de juros. A gente está com Estácio, Ânima subindo na casa de 120%, 130% aí nos últimos 3 meses, então desempenho muito robusto. A gente vê como um excelente veículo aí para surfar fechamento de curva, né? Então são empresas que em geral estão bastante endividadas, tem muita exposição aí quando você fala de natureza de negócio, muita exposição à atividade econômica Brasil, renda disponível. Então é o papel que a gente tinha, por exemplo, Via Varejo, Magalu, são companhias, te dando um paralelo aqui, né? São companhias que também eram utilizadas como um veículo de surfar atividade econômica, surfar um fechamento de curva, mas a situação do varejo, a gente está observando aí uma questão tributária, comercial, internacional muito conturbada, então educação não tem essa componente, né? A gente vê aí um setor educacional que passou por um período de muito ataque, né? Especialmente de iniciativas online, de players pequenos, uma narrativa de desvalorização do diploma,
mas que vem reagindo aí de uma forma bastante satisfatória, em especial mudando de nicho, né? Então o nicho de medicina despontando como um grande gerador de receita aí, de EBITDA, né? Tanto na Estácio quanto na Anima, que são os dois destaques aqui para esse nicho. Aqui na Orama a gente gosta muito de Anima, tá? É uma empresa que, dentro do circuito aqui, Anima e Estácio, que na nossa concepção são as que têm o melhor produto, a melhor marca, a Anima é extremamente mais endividada, muito em função da aquisição da Laureate, que foi feita muito com dívida, né? E posteriormente um operacional financeiro que não correspondeu. Então, uma alavancagem muito elevada, com certeza tem aí um potencial de se beneficiar mais de fechamento de curva. Então, gostamos bastante de Anima. Estácio, excelente empresa também, mas o nível de endividamento mais pé no chão fez com que o mercado premiasse mais rápido a Estácio. Então, vemos uma competência equivalente aí em termos operacionais de produto e, no momento, a nossa recomendação para a entrada no setor educacional é Anima. Agora, a gente tem essa recomendação com muito cuidado, né? Afinal de contas, o setor educacional como um todo, como eu tinha mencionado aqui, muito exposto à atividade econômica, empresas muito endividadas, então uma volatilidade no preço da ação muito alta, né? E em particular, o nosso cliente aqui na Orama às vezes não tem muita tolerância em relação a isso, mas como case para carregar aí próximos 2, 3 anos, a gente gosta bastante do setor como um todo e Anima em particular. Muito bom. Pode falar, Felipe. Não, eu ia falar com o Phil, porque nesse cenário aí de educação, né, a gente vê esses movimentos também sustentados. A gente viu, né, ao longo dos últimos tempos, expectativa de corte de juros, e aí isso acabou sustentando. Você acha, Phil, que de repente esses programas aí de governo, de repente um Desenrola, de repente o novo FIES, de repente essa possibilidade do juro continuar caindo, tudo isso continua dando sustentação? Você falou, né? Tem muita volatilidade para carregar, de repente não é para tanta coisa assim, mas olhando para, de repente, uma temporada de resultado, de repente um começo de ano que tem mais entrada de alunos, enfim, para um trade um pouco mais curto assim, de repente tem uma possibilidade maior por conta dessa conjuntura, desse cenário mesmo. Claro que você já explicou aí alguns dos motivos e também, né, as preferências do setor, mas eu queria só entender um pouco mais, de repente tempo, de repente carregar quanto, como que tá esse pensamento, né? Olha, a gente tem refletido muito em relação ao que colocar e o que não colocar como uma resposta aí ao início do ciclo de fechamento, né? A gente já teve um repricing de bolsa bem relevante aí ao longo dos meses de maio e junho, até um retorno parcial. Então, estávamos raciocinando acerca disso hoje mesmo. É curioso a gente ter tido o início de corte de juros, né, do ciclo de corte de juros aí com o número que o mercado esperava aí como seja o número maior aí das duas possibilidades, e ao mesmo tempo a gente tem um índice que hoje está no acumulado do mês aí caindo 2,20, na abertura estava caindo até mais, né, estava caindo 3,5. É uma reação que a gente não esperava. A gente, pessoalmente aqui, a gente tem se posicionado e recomendado para os nossos clientes se posicionar aqui na Orama através de veículos, sim, expostos à atividade econômica Brasil, mas dominantes seus mercados, blue chip, pouco endividamento, porque a gente ainda vê esse repricing aí como não muito estável, assim, não muito confiável do ponto de vista de curtíssimo prazo. Então, estamos com a cabeça aqui de colocar Vivara, Arezzo, Redditor, empresas dominantes que têm uma situação ali que talvez o micro não possa ser a melhor condição histórica, como por exemplo Redditor. O setor inteiro está passando por uma reorganização aí, uma reposição de perspectiva de investimento, mas a companhia tem um posicionamento estratégico ali que dentro do setor é espetacular. Então, assim, a gente vê educação como um bom play para surfar uma alta de curto prazo da bolsa como um todo, sim. Vemos aqui, se é uma bolsa se o índice subir 5, 8, 10%, a gente acredita que o papel de educação pode subir 40%, 50% com tranquilidade. Agora, nesse momento, a gente não tem se posicionado para uma pernada de alta nas próximas semanas, não. Boa. Phil, só para fazer um momento consultoria aqui, né? A gente está terminando a temporada de balanço, só que parece que todas as empresas, né, uma parte muito grande deixou para esses últimos dias.
Tem alguma empresa, tem algum setor que você destaca que pode ainda surpreender positivamente? A gente falou muito sobre educação hoje, nessa tarde, mas tem mais algum setor, alguma ação que você destaca que pode, enfim, destravar valor, pode surpreender positivamente? Como é que você tem visto esse finalzinho de temporada de balanço? Já tivemos bons resultados aí divulgados, né? A gente aqui vê no imobiliário, a gente acabou de colocar imobiliário, né? Então, Uhum. incorporadoras como um todo, né? Então, através de uma pulverização aí da nossa entrada, né? Então, estamos colocando aí 7%. Então, estamos colocando 3 nomes ao invés de colocar um só, com uma Uhum. convicção mais setorial do que micro. A gente acredita que esse setor aí vai ter um resultado bom, né, ao longo desse trimestre, desse segundo trimestre, conforme a gente já observou na prévia operacional. Então, já temos dado de venda, já temos dado de lançamentos. E a tendência para os próximos trimestres também é melhorar. Então, assim como educação é outro setor que a gente vê até como um veículo até melhor para você se expor aí à atividade econômica Brasil. A gente teve o setor uma enxugada boa aí no cenário competitivo para esse setor como um todo, né, por causa da inflação de custos que a gente teve muito pesada ao longo do ano passado, com muitos pequenos e médios quebrando e saindo do mercado. Então, um mercado razoavelmente limpo para as grandes e organizadas se beneficiarem, é isso que a gente está observando. Então, nossa perspectiva aqui é de resultado bom em geral. Estamos de olho aí em Exetec, que é uma companhia que o mercado vem punindo recentemente e sempre foi premiada, né? Sempre foi ali pau a pau com a Cirela como melhores rentabilidades, melhor governança, melhor estratégia. Então, estamos posicionando em Exetec e também em Even, que depois da troca de gestão ficou também uma companhia super saneada e competente, e Mitre, nosso terceiro pique aqui, então entramos pulverizado aí 1/3 cada uma para se beneficiar de fechamento de curva. Então a gente acredita que o setor imobiliário como um todo, de acordo com o que a gente observou nas prévias operacionais, vai colocar resultado satisfatório aí ao longo desse segundo trimestre e os próximos também. Muito bom. Ô Fio, só para fazer aquela pergunta do dia e também aquela pergunta impossível, né? Que o mercado fica se questionando o quanto já está no preço, não só para a curva DI, né? Agora com essa ata do Copom de hoje, mas por Ibovespa, né? O quanto do Ibovespa, na sua opinião, olhando para 23, para a janela de curto prazo, daqui até o final do ano, você acha que já incorporou essa nova curva de juros, 11,75, fechar no final de ano? Ou tem ainda mais upside, como a gente falou aqui, de construção civil, educação hoje particularmente, ou seja, ainda vai ser incorporado a hora que sair o resultado do terceiro trimestre, lá para frente, enfim. Acho que essa é a pergunta unindo o macro, né, a decisão do Copom na semana passada com o Ibovespa, né, depois dessa sequência de alta desses últimos meses. Bem, a nossa perspectiva aqui para índice em geral 125 mil pontos para o final do ano, né? A perspectiva que a nossa equipe macro traçou. Do ponto de vista micro, acreditamos que vai ter uma disparidade bem grande aí em relação à performance, né? Então, talvez commodity com desempenho um pouco pior, talvez varejo de consumo, empresas ligadas à atividade econômica Brasil, com desempenho um pouquinho melhor, até porque, por mais que o mercado já tenha consolidado a noção de que a curva vai fechar e tal, não acreditamos que tenha precificado 100%. Acreditamos que isso, na verdade, nunca aconteça, né? Um evento futuro desse sempre vai ter um pedaço aí do impacto para se concretizar quando o evento se concretizar mesmo, né? Vemos ainda uma percepção de incerteza que pode até ser residual, mas que existe e vemos potencial de alta, assim. Então, destaque, né, para esses setores aí que a gente mencionou, varejo de consumo, educação, construção civil, mas sempre com muita cautela. Então, estamos no varejo, estamos em alta renda, Vivara, Rarezo, na saúde, estamos em empresa consolidada, né, Redditor aí como player dominante. Então, em geral, estamos nos posicionando aqui em empresas, sim, ligadas à atividade econômica Brasil, mas com um perfil de um pouco menos de risco ali e entrando ainda muito pontualmente, né, como a nossa posição aí em imobiliário, ainda muito pontualmente, né, aumentando o risco da carteira. Maravilha. Ô Phil, quero agradecer sua participação aqui, sempre muito bom bater esse papo, sempre muito bom trocar essas ideias aí de análises do time aí da Orama. Volte sempre, um abraço para você. Opa, um abraço, prazer estar aqui com você.